Bom, a nossa casa tá sendo feito um trabalho em que está participando da parte da web. As outras casas também participam, né? Que então boa noite a todos, né? Estamos na primeira semana, assim, em atividade. Queremos agradecer a presença e agradecer principalmente ao mentor da casa, que nos permite colaborar, né, estarmos aqui, né, aprendendo juntos, né, o Evangelho de Jesus. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos rogar a Jesus que nos envolva nesta noite com muita tranquilidade e harmonia, todos nós reunidos, com o pensamento firme nos seus ensinamentos. A lição de hoje pede que amemos aos nossos inimigos. Mas Jesus não colocou que nós temos inimigos, mas irmãos. Cabe a nós aqui chamarmos o nosso íntimo e dentro dessa comunhão compreender que precisamos perdoar aqueles que não sabem o que fazem. Somos todos sem exceção, homens ainda doentes, porque não compreendemos em sua infinita misericórdia as leis divinas. Jesus nos tem chamado, nos tem batido a porta. Despertemos. Abramos as portas para Jesus. E as portas devem ser a do coração. Não é uma porta material, é a porta da alma. E nesta noite, Senhor, nós te rogamos que os nossos corações se abram e recebam Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, como devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos às primeiras informações sobre as nossas casas, né? Lembrando que aqui na nossa unidade Butantã, nós temos a segundas-feiras assistência espiritual das 8 às 12 horas, né? E cursos à noite das 20 às 22 horas. Às terças, as pessoas que precisam fazer um tratamento espiritual e queiram tomar o passe, também temos as terças-feiras, das 8 às 12 horas. À tarde, nós temos aulas com as gestantes a partir das 13h30, onde cada gestante por mês é recebido uma cesta básica e ao final ganha um enxoval para todos. Terça-feira à noite nós temos a nossa atividade aqui das 20 às 21 horas. Às quartas-feiras, as pessoas também podem vir na nossa casa continuar o tratamento das 14 às 16 horas, o tratamento de assistência espiritual, né? E à noite nós temos o curso junto ao Laerson, né? Todos estão convidados a vir assistir o curso junto a ele. Quinta-feira nós temos a parte do tratamento fechado da casa de desobsessão e às sextas-feiras, a partir das 15 horas, a assistência espiritual com o médium Laerson. Lembrando que nós temos, aos sábados, a evangelização infantil, onde, a partir das 10h30, as crianças pequenas podem ser
já começar a compreender o Evangelho de Jesus na visão espírita, né? E isso é na nossa casa aqui do Butantã. E temos a de Santana do Parnaíba, a de Peruíbe, com os mesmos trabalhos. O que vai alterar são apenas os dias e os horários. Lembrando que no nosso jornalzinho tem especificado todas as atividades da casa, tá bom? Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 6. E, se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E, se não, ela voltará para vós. Emmanuel escreve pelas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Vinha de Luz, sob o título Cultiva a Paz. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam à fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito diferente. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque, se o homem ouve a lição da paz cristã sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. E, se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E, se não, ela voltará para vós. Palavras de Jesus. Agora, nesta noite, nós temos nosso amigo Cláudio Lotufo, que vai falar sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui participando juntos dos ensinamentos de Jesus. E como já foi dito o título hoje, é um título, de uma certa maneira, difícil de compreender.
amar os vossos inimigos. Como inimigo é um termo muito pesado, vamos tentar usar amar aquelas pessoas em que nós temos dificuldade de relacionamentos. E nós sabemos que todos nós temos dificuldades, quer no nosso lar, quer no nosso trabalho, quer em casa espírita ou qualquer outra casa religiosa. Sabemos que existem os problemas. Infelizmente, existem os milindres, o orgulho pega, a vaidade pega forte, e nós, com esses monstros que quando habitam dentro de nós, realmente sofremos bastante. O que temos que fazer? Eliminá-los, ou guardá-los eles, trancados a 7 chaves, para que ele não nos atrapalhe, para que nós possamos crescer moralmente e espiritualmente. É fácil? Não, não é fácil. É difícil. É difícil pelo nosso estágio evolutivo, pelas dificuldades que encontramos ainda de colocar em prática os ensinos de Jesus. Com certeza, se nós colocássemos os ensinos de Jesus em prática, nós já estaríamos muito mais tranquilos. Sabemos que existem pessoas que já conseguem colocar esses ensinamentos em prática. Ou no passado, no presente e no futuro, sempre o plano espiritual manda espíritos para a Terra para que possa nos ajudar. Alguns exemplos. Vamos começar primeiro com o Mestre Jesus. Com certeza, ele foi incompreendido, ele trouxe todas as suas lições, todos os seus ensinamentos, e nós ainda não aprendemos. Mais para frente, podemos citar Santo Agostinho, mais recentemente, Irmã Dulce, Madre Teresa, o nosso querido Francisco Cândido Xavier e tantos outros espíritos, ainda que se encontrem em anonimatos, que não foram conhecidos ou contados para nós. Mas com certeza tem muita gente. Infelizmente o mal é uma coisa que dá ibope. É que nem se nós colocássemos uma laranja estragada dentro de uma caixa, essa laranja com certeza iria contaminar toda a caixa de laranja. O mal pega muito forte, ele dá muito ibope. E com tudo isso que nós vemos hoje em dia, com esses meios de comunicações em que as notícias ruins nos chegam logo, e com toda essa evolução tecnológica que o homem conseguiu, fica difícil a gente poder acreditar certas vezes que o bem vai vencer. Mas temos que acreditar que o bem com certeza irá vencer. Nos dias de hoje, as notícias são terríveis. Se nós abrirmos os jornais, se nós olharmos as manchetes, se nós assistirmos às televisões, o mundo, a internet, é terrível, né? O que aconteceu agora nos Estados Unidos, que tristeza. Será que tudo aquilo que já foi feito de mal, eles estão pagando esse preço terrível? As perseguições, o terrorismo, as bombas, pessoas como aquelas crianças ainda que mal nasceram, perderam as suas vidas. Fica difícil. Eu tenho falado com muitas pessoas e eu sinto nessas pessoas que elas de repente põem em dúvida, põem em xeque se realmente existe Deus, se realmente existe uma justiça divina. Pessoas que são religiosas, ou quer católicas, ou quer espíritas, que falam da pena de morte. Eu sou favorável à pena de morte, matou tem que matar. Se nós nunca passamos por um problema desse na nossa família, com um ente querido, que sabemos que acontece, muitos por aí, essas pessoas sentiram na pele realmente aquela dor, né? Como que ela pode realmente suplantar e amar aquela pessoa que tirou a vida de um ente querido seu? Se ela não tiver base, não tiver conhecimento, não tiver aceitação, porque pode ser qualquer um de nós. Nós saímos de casa na certeza de que vamos trabalhar e que vamos voltar tranquilamente. Mas sabemos que isso acontece diariamente, muita coisa. Assaltos, roubos. Ontem, parece, um garoto de 11 anos comandando um assalto. Isso é terrível. Uma criança ainda. Por que será que o homem está atingindo esse nível? Eu já tenho uma certa idade, mas eu me lembro que eu era menino nos anos 60, nos anos 70. Não existia isso.
não existia essa maldade. Aí eu fico me questionando, será que é a televisão que nos joga um abacaxi danado dentro dos nossos lares? Né? Vidas fictícias, não reais, em que a sexualidade estoura para os nossos pequeninos. Os filmes, só tem filmes de violência. Não, eu gosto de filme de violência. O Frank, né? O detonador, o que explode, o que faz, o que acontece. Né? Parece que aqueles filmes que contam a cultura da cidade, do país, por onde tudo começou, parece que isso não desperta o interesse. Eu me lembro que na Europa, na Inglaterra, as novelas eram a história dos ingleses. Não tinha aquelas novelas extremamente cheias de sexo. Né? Eu digo isso porque eu tenho uma netinha de 5 anos que às vezes fica vendo Malhação. Eu falei para minha filha, para com isso. Ainda bem que tem uma TV a cabo, onde a gente pode direcionar aos desenhos, a outro tipo de programas, para que ela não fique despertando esses interesses, porque é terrível. E sabemos que nas famílias, quando se chega, vai comentar alguma coisa durante uma novela, opa, não pode falar, vai atrapalhar a novela, né? Então nós estamos realmente num caminho difícil. Eu li um livro agora há pouco tempo, do Pedro Baldi, que fala sobre a regeneração do terceiro milênio. Puxa vida, o terceiro milênio, nós estamos em 2013, para terminar o terceiro milênio vai ser ainda 987 anos para acabar o terceiro milênio. Ele escreveu muitas obras, A Grande Síntese, Deus e tantos outros livros maravilhosos, e ele diz assim, eu vou morrer triste por saber que na minha passagem eu só vi maldade, eu só vi tristeza, eu só vi luta, eu só vi desigualdade. Eu também sinto um pouco isso, leio bastante, procuro me instruir. No próprio Evangelho fala, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Jesus esteve aí. O nosso amigo Samuel, semana passada, falou, quem já leu Jesus? Né? É só ler a Bíblia. Ou o Evangelho segundo o Espiritismo, muito mais simples, mas muito mais moderno, trazido aos nossos tempos. Né? Todas essas obras maravilhosas que o Kardec nos trouxe, Kardec não foi um qualquer que veio trazer. O Kardec não existia o Espiritismo, ele era evangélico. O primeiro livro do Kardec, o livro dos Espíritos, ele não tem conotação religiosa, é um livro de estudo científico. Depois ele fez o livro dos Médiuns, e a terceira obra dele trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado na moral de Jesus, trazendo a descoberta para nós da existência do mundo espiritual. Quem já leu as obras do tio Chico, vai chamar ele de louco? Um homem que trouxe 400 e tantas obras, dizendo que nada pertencia a ele, tudo pertencia aos espíritos. Nós temos hoje um acervo de livros espirituais que nos ajudam, nos faz crescer, para que nós possamos enfrentar essas dificuldades que a vida nos traz. Enfrentar a maldade. Jesus foi perfeito em todos os seus ensinamentos. Ele não deixou um ensinamento sequer em branco. Quando ele fala em gratidão dos filhos para com os pais. Um dia desse um amigo meu estava dizendo que ele estava falando com a filha dele, ele falou, eu não estou muito bem, eu não sei até quando vou conseguir criar o seu filho, que ele cria. Ela falou assim para ele, olha, não conta comigo não, que eu não posso fazer nada. Quando que um pai falaria isso para um filho? Então Jesus nos trouxe todos os ensinamentos. E ele diz que o caminho que nós tomamos é um caminho difícil de volta. Está provado por estatísticas que em 2050 nós vamos ter 9,5 bilhões de habitantes. Ah, vai faltar comida? Não vai faltar comida. Porque 2/3 da comida é desperdiçada. 2/3 dos grãos é feito para a indústria animal. E nós? E o homem? Como é que faz? Como é que fica? É só o material, é só o presente, é só o hoje. Eu juro para os senhores, eu não falo da boca para fora. Eu procuro estudar. Eu peço aos senhores, estude o Evangelho. Estude o capítulo, que é muito mais perfeito, muito mais completo, nos pega mais fundo, nos cala mais fundo, nos ensina muito, nos faz vivermos melhor, nos faz ter coragem de viver. Tem um funcionário que fala, eu tenho medo de viver, eu tenho medo de perder o trabalho, eu tenho medo de ficar doente. Mas você teve tanta coragem de nascer, porque se você não saísse do ventre da sua mãe, você e sua mãe morreriam.
Então você pôs o pezinho, saiu e caiu para o mundo. Espírito antigo, porém corpo novo. Ah, vou fazer uma regressão para saber o que eu fui. Não façam. Coisa boa não foi. Esse escritor, ele nos chama todos de evoluídos. Se nós falarmos para uma pessoa rica que você é evoluído, ele vai falar, você fala que eu sou evoluído porque você é pobre, porque eu sou rico, eu sou evoluído, ligando para o lado material. Mas na verdade, nós somos mesmo evoluídos. Nós não temos capacidade de dominar nosso raciocínio, nosso pensamento, nossos instintos. Nós deixamos nos levar. Nós somos fracos. E quando eu falo tudo isso aos senhores, não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho que está dizendo para nós. Por isso estudem, para aprenderem, para poder viver melhor, para poder conviver melhor com aquelas pessoas que nós temos dificuldade de relacionamentos. Eu tenho dificuldade também com meus filhos, tenho dificuldade com funcionários, tenho dificuldade também, quem não tem? Mas vamos tentar trabalhar. É aí que nós vamos conseguir crescer espiritualmente. E o Evangelho nos ensina isso. Esse capítulo, amai os vossos inimigos, pagar o bem pelo mal. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amarás o teu inimigo. Amai os vossos inimigos, fazei bem o que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam. Para serdes filhos do vosso Pai que está no céu, a qual faz nascer o sol para bons e maus, e a chuva para justos e injustos. Por acaso o Pai escolhe para quem manda o sol? Por acaso o Pai escolhe para quem manda a chuva? Ele manda para todos nós. Porque se nós não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa terei? Não faz os fariseus os mesmos? E se vós saudardes somente aqueles que vos saudam, o que farás de especial nisso? Não fazem os escribas também os mesmos? Porque eu vos digo que a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrará no reino dos céus. Quer dizer, Jesus Cristo, ele nos pede isso, amai os vossos inimigos, fazei bem o que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Se ele nos pediu isso, é porque nós temos condições de fazer sim. Senão ele não nos pediria. Tudo que Jesus nos pediu é porque nós temos condições de fazer, condições de aprender. Mas nós temos que eliminar certos defeitos que batem de frente com o nosso orgulho. A pessoa não aguenta ser ofendida. Nós temos o direito da preservação da nossa vida, sim. Nós temos, se alguém vier nos matar, nós temos o direito de nos defender para não morrer. Mas se nós temos dificuldade com as pessoas, ele nos ensina, tudo bem. Mas nós podemos vibrar amor. Nós podemos vibrar por aquele infeliz. Porque não adianta matar o corpo, porque o espírito é eterno. E aí ele fala dos obsessores desencarnados, que é pior ainda. Se nós somos fracos, eles nos pegam, eles são muito sutis, eles se aproximam de nós, e nós nem percebemos. De repente nós estamos fazendo umas loucuras, e não sabemos por quê. Porque nós estamos envolvidos com o mal, nós estamos conectados com ele. Isso é péssimo para nós, isso nos atrapalha, isso nos prejudica. Ele fala mais para frente, se alguém for bater na face esquerda, oferece também a direita. Ele não quer que a gente dê a cara para o camarada bater, mas ele quer, se alguém nos fizer o mal, que nós não façamos o mal também, porque aí, ó, a sintonia é igual. É o louco, é o que a pessoa mais quer, é que nós entremos na sintonia. Nós não percebemos. Muitas vezes nós somos provocados, ou às vezes nós, por uma simples palavra mal colocada, maliciosa, podemos criar uma séria discussão. E ainda falamos, ó, foi o outro que criou. Mas quem começou, não foi você? Mas eu falei sem intenção. Não importa. No nosso grau evolutivo, qualquer má conotação pega feio. Não é bom. É prejudicial. Nos faz mal. Pode criar uma série de situações irreversíveis. Então, quando
Quando Jesus pede, se alguém bater a vossa face de um lado, você ofereça a outra, é para você não entrar em conexão com isso. É para você ficar quieto. Ah, mas eu não aguento calado. Comigo não tem negócio. Falou, eu solto mesmo para cima. Eu vou em cima. Eu não dou moleza. Aí ele se acha o herói, o bravo. Ó, você vê? Ele tem medo de mim. Ou às vezes um patrão muito bravo, em que ele chega e fala, olha, eu sou duro, comigo não tem moleza, se por acaso alguém fizer uma coisa, eu mando embora. Quer dizer, se ele acha que ele vai ser amado, ele está muito errado. Infelizmente, as pessoas não vão compreender. Ele vai acabar sendo mesmo odiado por essas pessoas. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes, na rua, no trânsito, onde quer que seja, porque constantemente nós vamos estar nos relacionando com dificuldades. Porque nós somos imperfeitos e falhos. Nós ainda temos muito que crescer espiritualmente. Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. É uma lei física, a lei dos fluidos. Ele fala no capítulo também que nós não podemos sentir por uma pessoa que nós temos dificuldade de relacionamento a mesma coisa que nós podemos sentir por uma pessoa que nós nos sentimos bem. A energia é outra. E se nós formos muito bonzinhos, aceitar tudo, sabendo que a pessoa quer nos prejudicar, ela vai abusar mais ainda, a um extremo. Então não tem jeito. Nós temos o direito de nos defender, mas nós não precisamos odiar, nós não precisamos ter rancor, nós não precisamos nos vingar, nós não precisamos prejudicar o próximo. Nós podemos nos lembrar de Jesus, porque é muito mais difícil e muito mais glorificante nós ouvirmos um insulto, ouvirmos uma calúnia, ouvirmos uma ofensa, do que retribuir é fácil. Logo já sai para a cabeça. É o que acontece normalmente. E o Evangelho prega aqui para frente, quando nas instruções dos Espíritos, ele fala da vingança, do ódio e do duelo. Nós progredimos? Progredimos. Estamos melhores? Estamos melhores. Vivemos no planeta de provas e expiações? Vivemos. Estamos a caminho da regeneração? Estamos. Vamos conseguir? Vamos. Como? Não esqueçamos que a lei da destruição é uma lei divina. E essa lei da destruição é uma lei que renova. Até quando esse planeta vai nos oferecer esse ar puro? Até quando esse planeta vai nos oferecer a água que tanto necessitamos? Até quando esse planeta vai oferecer a comida e que nos faz bem? Existe um livro feito por uma associação de Ramatiz, no Rio Grande do Sul, Paz e Amor Bicho. Olha, quem lê vai repensar se vai continuar comendo carne. Porque ele prova que nós somos herbívoros pela formação dentária e não carnívoros pelos nossos caninos. Ele prova que nós temos 10 a 9 vezes o tamanho do nosso corpo humano, enquanto que o animal, o intestino, tem 3 vezes o tamanho do corpo humano. Ele mostra que eles cortam o biquinho da galinha para ela não escolher o grão, comer o que vier. Aquela carne vermelhinha que nós vamos no açougue, olha, aquela cara que está mais vermelhinha, foi colocada produtos, hormônio e outras coisas cancerígenas, para que ela fique vermelhinha. Como é que uma carne que foi feita, que foi morto um animal uma semana atrás, ainda pode estar fresquinha? Ela já está em estado de putrefação. E nós fazemos aqui, como diz o nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier, através da André Luiz, um cemitério de animais. Nós seguimos esse caminho. Laboratórios, grandes fazendas, supermercados, necessidade, ganho de dinheiro, pensamento na vida presente. Esse é o caminho que nós tomamos. E até quando esse planeta vai conseguir sobreviver a tudo isso? Não nos esqueçamos que há 300 anos atrás não existia nada disso. E em 300 anos, no máximo, que não chegou a isso, nós conseguimos estar nesse nível em que nós nos encontramos hoje. E como é que vamos fazer para viver, para chegar no 3º milênio? Com esse desmatamento, com essa exploração, com a necessidade de petróleo, com a necessidade de celular, com a necessidade de energia elétrica, com todas essas necessidades
Dizem que o planeta tem condições de habitar mais de 20 bilhões de pessoas. E eu não duvido. Porém, da maneira em que nós queremos viver, na maneira que o homem tomou esse caminho, vai ficar difícil. E para que haja regeneração, vai se fazer necessário entrar em prática a lei divina, que chama-se a lei da destruição. Para que nós possamos sair de um planeta de provas e expiações, para nos tornarmos um planeta de regeneração, que é o caminho que vamos tomar. Onde a regeneração vai se fazer presente, onde o bem vai se fazer presente, onde o homem vai ter outras necessidades, outras formações, para que ele possa continuar a sua caminhada evolutiva. Se nós olhamos à noite nas estrelas e vemos aquela imensidão de beleza, nós não podemos nos esquecer quando Jesus falou: há várias moradas na casa de meu Pai. Ou quando ele disse: meu reino não é deste mundo. E se Jesus falou isso, é porque existem outras moradas, é porque existem outros reinos. Senão ele não nos falaria isso. Se nós olharmos o planeta Terra, ele é desse tamanho, perto desse universo maravilhoso. E que coisa bonita que é a Terra. O planeta é lindo. A fauna, as floras, o rio, as montanhas, os mares. O Brasil tropical. Aqui não tem aquelas loucuras que existem aí nesse mundo todo, o gelo, os terremotos, os maremotos. Dizem que é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Quisera, realmente, o Brasil poder mostrar o exemplo para o mundo todo. Mas como é que faz? Não adianta só o Brasil mostrar. Tem que ser o mundo. Tem que ser todos. Já que todos nós somos irmãos, tem que ser totalmente. E nós evoluímos sim. Porque no tempo de Jesus, era normal todo romano que estava com a sua túnica maravilhosa, cheia de púrpuras e ouro, uma faca aqui por baixo, e mostrava como beleza. Porque não tinha pólvora. Porque não tinha os revólveres. E na Europa era diferente, a coisa era mais clássica, mais bonita, né? Vamos fazer o duelo. Eu dou 10 passos para lá, você dá 10 passos para cá, e aí nós vamos virar e vamos ver quem pode mais. Geralmente, o mais fraco morreria. E o outro, ainda com seu sangue frio, esperava com certeza que o outro disparasse primeiro, porque ele tinha certeza que ele ia errar. E a sangue frio ele liquidava. E todo mundo achava justo. No tempo do faroeste americano, como os senhores todos podem ter visto, todos andavam com a cartucheira no bolso. É uma loucura. Minha mãe conta que a família dela era de Mato Grosso, talvez nos anos de 1900, e que o filho de um deles, dos irmãos, estudava no Colégio São Bento e ganhou um revólver. E ele levou o revólver para o Colégio São Bento e deu uns tiros lá, o padre ficou tudo doido. Olha a loucura do cara, né? Mas ele não tirou assim a erma por bobeira. Mas, se nós olharmos os filmes de faroeste, todo mundo tinha um revólver na cintura. Os duelos eram constantes. Hoje não. Ninguém anda armado. É muito pouco. Já não tem mais aquela coisa do duelo, de sair armado. Pede-se para que não tenha armas, né? E a bandidagem solta. E adianta matar se o espírito eterno só se mata a carne? Quando é que será que vai começar aquela formação base da criança? Para que ela não fique na rua, para que ela aprenda a fazer o bem. Porque tem que ser feito da base. Se não começar da base esse preparo, da estrutura, da saúde, da higiene, da educação, da cultura, começarmos novamente um mundo melhor, para que a gente possa sair na rua despreocupado, na certeza de que vamos voltar, que o mal não vai nos pegar, ninguém vai nos fazer o mal, todo mundo pensando bem. Semana vindo de Ilhabela, estão fazendo a duplicação da Tamoios, chegou a um certo ponto em Paraibuna, trânsito parado, estão reformando a estrada, e aquele monte de carro bacana passando pela direita. Chegava lá embaixo, bifurcava, ficava tudo parado. Quer dizer, cadê a educação? Com certeza todas essas pessoas estudaram, têm recursos, muitos empresários, bem socialmente na vida. E cadê a educação? Por que ninguém espera na fila para que todos possam passar juntos? E ainda deve dizer aos trouxas lá,
Eu sou esperto, eu sou vivo, eu sou bom, eu vou por aqui por fora, eu corto o caminho. Então, só quer levar a lei da vantagem. Cadê a lei do respeito ao próximo? Está tudo perdido os valores. E todos nós pagamos por isso. Todos nós enfrentamos esses problemas. Então, amar o inimigo, ou melhor dizer, para não dizer inimigo, né? Porque eu acredito, se todos nós fizermos uma reflexão e falar, eu tenho algum inimigo? Os senhores têm inimigos? É difícil, né? Ser inimigo mesmo, eu acredito que poucos possam dizer, eu tenho inimigo. Agora, se falar, você tem pessoas que têm dificuldade com o relacionamento, aí todos nós podemos levantar a mão, tenho certeza. Aí sim. Por quê? Porque esbarra com a falta de educação, esbarra com a falta de consideração, esbarra por causa de ter o orgulho, esbarra porque tem o egoísmo. É todas essas coisas. Por isso fazer evangelho, é muito gostoso fazer evangelho baseado em cima do livro do Allan Kardec. Porque aí a gente pode ficar muito à vontade, porque alguém falar, não concordo com você. Leia. Leia. São os espíritos que falam. Os espíritos nos ensinam. Os espíritos nos orientam. Graças a Deus tem os espíritos para nos auxiliar. E se nós nem imaginássemos que tinha espírito? Quer dizer que a gente vem para a vida uma vez só. Uns vêm bem, outros vêm mal, outros vêm tetraplégico, outros vêm com problema de saúde. Uma amiga tem um filho com síndrome de Down, aí falou assim, seu filho não é perfeito. Ela ficou, como meu filho não é perfeito? Meu filho é perfeito, sim. Maior amor pelo filho dela, só porque ele tem Down não é perfeito? O que é isso? Cadê o preconceito? Cadê a caridade? Cadê o amor? Né? Então nós temos que pensar, nós temos que meditar, nós temos que estudar Jesus, nós temos que aprender com Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. Jesus não deixou nenhuma palavra, nenhum ensinamento para nos dizer antes de partir. E nas suas últimas palavras quais foram? Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Que é a maior prova de amor que Jesus nos ensinou quando ele falou essas palavras e que colocaram ele no madeiro para que a morte chegasse física. E ele chegou para o paizão e falou, Pai, perdoe a todos ainda. Não guardou uma mágoa, um rancor. Quando foram prender Jesus, Pedro pegou a espada para cortar a orelha do centurião. Ele falou, Pedro, embaia a tua espada, porque com quem a espada fere, com a espada será ferido. O que é carne, o que é espírito. Quando falaram da circuncisão. Então, se nós estudarmos Jesus, as bem-aventuranças, é difícil realmente. Ele fala que a riqueza afasta de Deus. Mas nós sabemos que tem pessoas ricas que estão próximas de Deus, que ajudam realmente os necessitados. Há pouco tempo atrás eu ouvi dizer que o Antônio Emílio investiu 4 milhões de reais num banco para quem tiver problemas de hepatite, de fígado. Que beleza, que exemplo. Nosso amigo Samuel falou a semana passada daquela senhora também, que também investe no sírio-libanês. Existem pessoas ricas e boas, sim. E Jesus colocou um material na mão de nós, para que nós possamos, com esse material, fazer coisas boas. Mas infelizmente nós fazemos coisas ruins, que é o dinheiro. Senão ele não criaria esse método do dinheiro para nós. Eu fico vendo os amigos aqui pedirem para colaboração. Às vezes fico até meio acanhado, fico pensando, puxa vida, fica pedindo, né? Fica pedindo, mas precisa pedir. Para a gente poder ajudar. Nós estamos tendo a oportunidade de ajudar. Tem uma passagem aqui que fala assim, um doente é o visitante mais importante em nossa casa. Ele não depende de nós, somos nós que dependemos dele. Ele não é uma interrupção em nosso trabalho, ele é o propósito do mesmo. Nós não estamos fazendo um favor em servi-los, ele está fazendo um favor em nos dar a oportunidade. E quantas oportunidades nós temos de poder ajudar o próximo? Quantas pessoas carentes, que moram nos hotéis das estrelas, abandonadas nas ruas, sem um pingo de condição, olham nos faróis,
Pessoas que não têm uma perspectiva, não têm um objetivo. Ela está tão afundada que ela não consegue sair para a luta. E aí nós vemos pessoas que têm 3, 4 imóveis, 4, 5 carros, estabelecida, um monte de bens materiais. Ai, eu estou com medo de perder. Nada nos pertence, nem os nossos filhos nos pertencem. Não fomos nós que pedimos para eles virem, são eles que pediram para o plano espiritual de vir à Terra para poder continuar a sua caminhada evolutiva. E nós fomos instrumentos de trazê-los para que eles possam crescer e desenvolver espiritualmente e moralmente. Essa história dos filhos muitas vezes falam, eu estou aqui porque você me trouxe, não fui eu que pedi para vir, coitado, não sabe de nada. Não é nada disso. É ele que pediu, sim senhor, para vir, para poder crescer espiritualmente. Então nós ainda temos muito que aprender. E quem já sabe alguma coisa, vai ser mais cobrado. Vai ter que ter mais vigilância. Porque aquele que nada sabe, ainda é ignorante, ainda é extremamente cego. Aquele que compraz em fazer o mal, e nós sabemos disso. Está cheio de pessoas que comprazem em praticar o mal, se sente bem, dão risada. Você viu? Hoje eu fui num restaurante e me chamou a atenção. Cuidado com a sua bolsa, nós não nos responsabilizamos. Absurdo, né? E não sabemos. Que se a gente deixar a bolsa lá em certos lugares, quando a gente virar, a bolsa já era. Não temos nem dinheiro para pagar a conta no restaurante. Né? E é triste tudo isso. É triste saber que existe esse mal. Mas não vai ser com a pena de morte que nós vamos resolver esse problema. Agora, quando o exemplo vem de cima, na corrupção, na malandragem, na falcatrua, na roubalheira, me passou um filme há pouco tempo atrás, em que mostrava em que o crime organizado começou quando da Revolução de 64, em que os presos políticos, já com uma certa cultura, né, estavam presos, e ensinaram a bandidagem, como praticar os roubos. E eles começaram a fazer os assaltos na época. Mas foi um movimento político. Muito estudante morreu, todo aquele processo, quem recorda, dos anos 64. Mas, infelizmente, me parece, pelo que eu entendi, que foi aí que começou o crime organizado. Eles despertaram. Porque, se nem cima os caras roubam de colarinho branco, só no documento, nós não temos essa condição. Então nós vamos com o peito e com a coragem. Qual a diferença desse pessoal corrupto, desse pessoal da bandidagem? Não tem nenhuma. Pelo contrário, acredito eu que eles são piores porque têm estrutura, têm dinheiro, têm uma série de condições de poder fazer o bem e fazem o mal se beneficiando através da corrupção. E a bandidagem pôr o peito para bater, não tem amor à vida. Não tem o que perder, não está nem aí. Ele esquece que somente a Deus tem o direito de dar e de tirar a vida. E quando nós morrermos, não vamos ter medo. Como diz aquele meu amigo Samuel, vamos morrer bem morrido. Mas como morrer bem morrido? Claro, com a consciência em paz, com a missão cumprida, em que praticou a caridade em toda a sua extensão. Paulo de Tarso nos afiançou. Fora da verdade de nossa salvação. Que verdade? Fora da igreja de nossa salvação. Que igreja? Agora, fora da caridade de nossa salvação, não precisamos ter religião, não precisamos ter nada. Se nós praticarmos a caridade com amor no coração, essa é a verdadeira salvação. É a salvação da caridade. É por isso que nós pedimos sempre aos senhores, ajude-nos. Aqui é um pronto-socorro espiritual. A casa está protegida por amigos espirituais, por benfeitores amigos, onde eles podem realmente nos ajudar. Depende de nós termos merecimento. O Laércio, amigo nosso, ele fala, não sou eu que curo. Eu sou intermediário do plano espiritual. Quem cura é o plano espiritual. Se você tiver merecimento, você vai ser curado, sim senhor. A amiga minha perguntou, eu estou com um amigo meu com leucemia, será que ele cura? Eu falei, não é ele que cura. Se ele tiver merecimento, ele vai ser curado. Ele tem fé, ele vai atrás, ele acredita. Ou ele não tem fé em nada? É por aí o caminho. É só o senhor estudar o Evangelho. O Evangelho é muito tranquilo, ele é muito transparente. Isso vai nos ajudar a viver, a enfrentar às vezes uma dor, uma tragédia, uma doença.
Ah, eu não quero que ele morra, ele está com câncer, mas eu não quero que ele morra. Deixa de ser egoísta, você quer que ele sofra? Chegou a hora dele. Quem ficou até agora aqui para a semente? Se houver me contem. Não tem jeito. Nós, quando viemos, temos o caminho de volta já comprado a passagem. Não sabemos quando, graças a Deus. Porque se nós soubéssemos quando fôssemos morrer, ia ser terrível, né? Eu já tive esse problema com meu pai, que eu tive com meu pai. Tchau, pai. Tá, virei. Daqui meia hora meu irmão me ligou. Ô, Cláudio, papai morreu. Pô, mas eu dei tchau pro meu pai agora há pouco. Ele estava na cama, lá numa boa. Como é que ele morreu? Não sabemos o dia da partida. E aí, nesse dia da partida, é bom que nós estejamos bem. Porque aqui, nós temos tempo de fazer os acertos. Depois que for para lá, aí vai pôr na balança. O que é que você fez de bem? O que é que você fez de mal? E por lado que pender, meus irmãos, vai ser para onde nós vamos. E quem já leu, quem já viu o filme do André Luiz, do Nosso Lar, vai saber como é que é o negócio. E é daquele jeito mesmo. E só vamos sair de lá o dia que nós tivermos a condição de raciocinar, que já é difícil, pedir perdão, fazer ligação com alguém que está num plano melhor, esse melhor nos trazer numa falange de amigos para um hospital onde nós seremos esclarecidos, onde nós seremos preparados para uma nova encarnação. E quando nós tivermos esse merecimento, nós voltaremos. E acreditem na reencarnação. Pode ter certeza da reencarnação. Porque não seria justo a bondade divina do Pai de nós termos somente uma vida e uns virem bem e outros virem mal, depois acabou, fica esperando o final dos tempos. Como? E quem nasceu há 5 mil anos atrás? E quem nasceu há 10 mil anos atrás? E quem nasceu há 20 mil anos atrás, ou 20 mil anos atrás não tinha ainda o ser humano? Sabemos que tinha. A ciência nos mostra. Está parado? Água parada no poço estraga, estagnada. Tem que renovar, tem que renovar. E é o que acontece com o nosso espírito, a renovação, o crescimento para que nós possamos melhorar, para que quando partirmos, fazer o nosso acerto. E quando tivermos o merecimento, voltarmos. Então, companheiros, esse capítulo é muito legal, os senhores estudem, os senhores leiam ele com atenção, é bacana, é muito mais perfeito do que eu falei pouco, porque eu não tenho capacidade para falar melhor, mas eu tenho certeza que os senhores estudarem esse capítulo, amar os vossos inimigos, aquelas pessoas que vocês têm dificuldade de relacionamento, vai melhorar. Quando os senhores usar aquela arma maravilhosa que Deus nos deu, que chama inteligência, e fazer bom uso dessa inteligência, usando a razão, para que possamos, todos nós, um dia, com certeza, na renovação, nos tornarmos melhores. O tempo acabou, agradeço a todos a atenção, que Jesus os abençoe. Muito obrigado. Bom, agradecemos a todos, a presença de todos, por mais essa oportunidade, que possamos aflorar em nós o melhor sentimento, a melhor compreensão das coisas, que Deus, em seu infinito amor, que Jesus, o nosso grande mestre, possa, através das nossas percepções, entender o nosso próximo. Lembrando que o nosso mestre nos deu uma grande receita, né? Façais aos outros aquilo que vos querias que fizessem, que as pessoas nos fizessem. Essa é a grande chave, porque é a nossa medida de entendimento. Se a gente quer receber o bem, vamos fazer o bem. Se a gente fere o outro, puxa vida, como é difícil, porque a gente também é ferido. Que possamos realmente ampliar esse sentimento em nós. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Mestre Jesus, obrigada por mais essa oportunidade de entendimento e que possamos, na próxima semana, tendo a oportunidade de ler o capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita,
possamos compreender muito mais. Agradecemos a todos o compartilhamento conosco por mais esta noite. Que Deus nos ampare, nos fortaleça e que possamos compreender a nós mesmos e assim, nos compreendendo, possamos, quem está ao nosso redor, ser aquele círculo de progresso, de entendimento e de ajuda. Mestre, auxilia-nos. Agradecemos por mais essa oportunidade que a espiritualidade nos concedeu esta noite de ampliar toda a nossa compreensão. Sendo assim, temos a agradecer, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações. E livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque tens o poder, o reino e a glória para todos sempre. Agradecemos a todos a presença e a companhia no mais nesta noite. Obrigada, graças a Deus.